Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo àquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, a sua família, para a gente poder conversar, para a gente poder aprender, né? É o nosso objetivo aqui, aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico e hoje, de forma muito especial, nos debruçando sobre um texto da Escritura Sagrada muito intrigante, muito interessante, por isso eu te convido a ficar ligadinho na nossa conversa de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos rodar a matéria, ela vai apresentar o tema do nosso debate. E aí a gente vai poder então iniciar as nossas conversas. Antes, eu quero apresentar os meus convidados de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor, professor e teólogo Luiz Saião. Ele é diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor Saião, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui nessa oportunidade. É uma alegria receber o irmão. Agradeço de coração aqui o Vejam Só, um programa muito especial e queremos mandar um abraço para todos e convidar para estar com a gente aqui nesse debate tão especial e sejam aí convidados a conhecer a Faculdade Teológica Batista de São Paulo aí para aprofundar no conhecimento da Bíblia e de teologia. Professor, aproveita, né, o irmão já citou da Faculdade Teológica. Passa direitinho o endereço, durante a nossa conversa esse endereço eletrônico também vai aparecer, mas para quem nos assiste tiver interesse... O melhor maneira de entrar em contato com a Teológica, né, é através da internet, muito fácil, teologica.br, e ela oferece cursos de teologia reconhecidos pelo MEC, tanto no nível de graduação, bacharel, como também de pós-graduação. Aliás, você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, esse curso, né? A Teológica tem 60 anos de tradição, Rua João Ramalho 466, em Perdizes, São Paulo. E você também, querendo ter mais informações, aí nós estamos no Instagram, né? Aí, @Luiz Saião, e também eu sou pastor da Igreja Batista Nações Unidas, IBNU, que está aí no YouTube, em diversas redes sociais que podem ser encontradas facilmente aí pelo Google. Muito bacana, muito obrigado, professor Luiz, por aceitar o nosso convite também. Olha, é difícil você pegar um livro na área teológica aí e não ter ali um prefácio, alguma menção do professor Luiz Saião. Realmente é uma autoridade no assunto e fica o convite para você conhecer o trabalho da Faculdade Teológica também, tá bom? E o Vejam Só também recebe aqui na noite de hoje um outro professor, o professor Leonardo Andrade, ele que é diretor do Instituto Teológico Logos, o ITEL, lá no Espírito Santo. Professor Leonardo, obrigado, viu, pelo carinho de vir, não de muito longe, mas de longe, né, para nos prestigiar aqui, para dar o carinho também da sua contribuição. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Zeca. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Luiz Saião, que é uma referência para mim. Por acaso prefaciou meu livro de Isaías. Tá vendo? Eu falei. Um abençoado e possamos ter um bom debate aqui, um bom diálogo, né, sobre esse tema. Sim, inclusive, professor Leonardo, aproveita e passa também o modo, a forma, como é que o pessoal que nos assiste tiver interesse, for ali da região, ou também não sei se tem cursos online lá no Instituto, para quem tiver interesse poder acessar o trabalho do Instituto. Então, nós temos um instituto chamado Instituto Teológico Logos, nós atendemos na área teológica, básico, médio e avançado. Também trabalhamos na área de línguas bíblicas, seria hebraico, o grego, e com uma novidade, agora nós estamos trabalhando também com o aramaico, né? Coisa que no Brasil, eu creio que nós somos o único nessa área, sem ser independente. Trouxe até um livro aí, o pessoal está mostrando ali já, ó. Que é o livro de Pentateuco, que eu escrevi, e para você um presente aí. Muito bom, professor. Rapaz, estou recebendo presente. Tanto livro, quero ver dar conta de ler. Tanto livro assim. Professor Leonardo, o irmão também trouxe aqui com carinho para o Vejam Só. Vamos mostrar da editora Efatá, isso, né? Olha lá, Teologia do Antigo e do Novo Testamento. Esse material que nós vamos sortear no devido tempo, né, aqui no Vejam Só, mas eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre o trabalho da editora também. Então, a editora Efatá, juntamente com a Academia Cristã, é uma parceria agora com novos escritores, né, principalmente de cunho totalmente acadêmico, e nós estaremos lançando futuramente um livro, né, que é Pentateuco, sobre a perspectiva da etiologia, que é a cultura, e da linguística do Oriente Próximo. Aí nós abordaremos várias línguas, né, semitas,
E eu trouxe esse livro aí, o André, que é o diretor e dono da Efatá, mandou para você aí como presente também. Muito obrigado. Um abraço, viu, André? Inclusive, nós vamos reservar direitinho para sortear aqui no Vejam Só na devida oportunidade. Nós estamos com outro sorteio aí no ar, mas nós vamos guardar e sortear também. Obrigado, um forte abraço, irmão. Deus abençoe o Ministério da Editora também. Bom, conhecidos os nossos convidados, vamos conhecer o tema da nossa conversa de hoje e a nossa matéria vai fazer essa apresentação. Vejam só. A frase "amaldiçoa a Deus e morre" foi o conselho dado pela esposa de Jó durante o seu tempo de grande sofrimento. Mas o que desperta a curiosidade das pessoas é o significado hebraico dessa frase. Isso porque o texto original não traz a palavra amaldiçoa, mas o contrário disso, ou seja, abençoa. Na declaração "amaldiçoa a Deus e morre", a palavra amaldiçoa traduz a palavra hebraica que significa literalmente abençoar. Então, por que as traduções em português aplicam a ideia de amaldiçoar a Deus em vez de abençoar a Deus? Antes de propor a Jó "amaldiçoa teu Deus e morre", a mulher de Jó lhe perguntou: "Ainda retens a sua integridade?" Note que o conselho da mulher de Jó significava exatamente que Jó deveria abrir mão de sua integridade. Algumas pessoas argumentam que a repreensão de Jó foi devido a sua esposa tê-lo proposto à morte. Mas aqui fica claro que o conselho da mulher de Jó era uma proposta de fazer Jó pecar com os seus lábios. Mas aqui precisamos reconhecer que não sabemos exatamente em que sentido aquela mulher fez essa proposta. Alguns estudiosos pensam que suas palavras eram reflexo de sua própria revolta contra Deus e de sua falta de fé. Ela não tinha aceitado o que havia acontecido com Jó e julgou que manter a integridade naquela situação era inútil. Vamos conversar exatamente sobre essa tradução e as suas interpretações. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Já está no ar e tem muita coisa para a gente conversar sobre o assunto, muita informação, por isso você que gosta desse estudo mais aprofundado do texto bíblico, né, nas suas línguas originais, fica ligadinho aí que o bate-papo está imperdível. Antes de pegar as opiniões iniciais aqui dos meus convidados, deixa eu te convidar a nos ajudar a fazer uma programação melhor para você que já nos acompanha. Então, você que gosta da nossa programação, tá aí, ó, nosso QR Code. Acesse esse QR Code, só você aproximar o seu celular, você já vai ser direcionado para essa pesquisa, aí você responde a pesquisa. O nosso objetivo é oferecer para você uma programação muito melhor, contando, obviamente, com a sua colaboração, tá bom? Então, enquanto você acompanha o bate-papo, você passa lá na pesquisa, muito simples, rápida, você vai observar isso, tá bom? Nos ajude, tá? Dando a sua opinião. Irmãos, a primeira pergunta que eu vou fazer a ambos é a pergunta tema do programa, né? O que a mulher de Jó disse. Eu sei que talvez seja a pergunta mais importante do debate, mas eu vou pedir para ambos serem objetivos nessa primeira resposta, apontando, né, os motivos da escolha de uma ou outra opção, e aí no decorrer da conversa nós vamos aprofundando esses tópicos, tá bom? Professor Sayão, vou começar com o irmão. Amaldiçoa ou abençoa? O que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa. Esse é o sentido que está por trás da frase que nós encontramos lá, capítulo 2, verso 9. Quando o irmão fala o sentido que está por trás, significa que o termo mesmo não aparece. Então, literalmente, a gente está acostumado com essa ideia, né, que uma palavra deve ter o seu sentido literal. Uhum. Mas essa compreensão é muito equivocada, né, porque, por exemplo, em português, eu conheci uma pessoa de fala espanhola que veio ao Brasil, ela entrou numa loja e a pessoa falou, pois não? Ela saiu correndo, porque ela entendeu que era uma coisa negativa. Como é que você vai entender que pois não quer dizer sim? Isso é peculiaridade da língua portuguesa. Então, você imaginar que um termo deve ser sempre interpretado pelo seu sentido mais comum, que erroneamente é chamado de literal,
é uma compreensão inadequada e linguisticamente equivocada, né? Quando você pega, né, o professor Leonardo, um amigo nosso aí de longa jornada, né, uma pessoa extraordinária que tem estudado, né, muito esse assunto, a gente sabe que um léxico de respeito, tanto do hebraico, do aramaico, do grego, ele tem um verbete, né, e ele apresenta os diversos significados distintos desse termo em textos diferentes. Então, nesse caso, em Jó 2:9, né, que é onde a frase diz lá, Barech Elohim Vamut, é o verbo que seria entendido como abençoa, nesse caso deve ser entendido como amaldiçoa, e aí a gente vai deixar o pessoal aqui meio pensativo, daqui a pouco a gente vai dar os detalhes do porquê deve ser entendido assim. Exatamente, vai explicar essa questão, mas eu quero ouvir também do professor Leonardo. E aí, professor, amaldiçoa ou abençoa? Como eu tô sai dessa, né? Depois da explicação do Saião, sai dessa agora. Professor, meu amigo, tenho maior estima por ele, mas eu creio que amaldiçoa mesmo, porque o texto no hebraico, né, como o professor já disse, Barech Elohim Vamut, né, o termo Barech, ele é um termo que está mal posicionado. Quando nós falamos dos aspectos literários, aspectos linguísticos, toda a raça, toda a forma, existe a sua fórmula. Cada língua ela vai ser escrita com os seus, entre aspas, caguetes literários. E o hebraico também foi escrito dessa forma. E ali nós temos alguns pensamentos que nos induz a crer que realmente a mulher disse amaldiçoa. Em todo caso, no âmbito geral, genérico, se você for observar, segundo a ótica, não sei se eu já estou avançando, mas Hebreus 7 diz que o maior abençoa o menor, né? E se ela está abençoando ali, de todo caso, ela está, de certa forma, amaldiçoando Deus ou o tornando menor do que o próprio Jó. Então, é um eufemismo, né? Podemos falar que é uma ironia, mas que amaldiçoa, sim, ela disse esse termo. Mas é importante ver que existem argumentos interessantes em favor do abençoa, né? E aí a gente vamos trocar uma ideia aqui, né? Sim, Porque quando eu tenho ideia repetida, eu troco com as pessoas, né? Para ficar mais fácil. Então aí é bom a gente entender a amplitude do debate, né? Sem dúvida nenhuma. Antes da gente continuar aqui, eu quero, obviamente, ouvir a sua opinião também. E vou pedir essa contribuição lá pelo nosso perfil do Instagram. Então vai aparecer aí, o @programa Vejam Só. E você vai entrar lá, vai localizar não só a enquete, mas também a oportunidade de mandar perguntas que podem ser feitas aqui durante o programa, mandar sugestão de tema, conhecer os temas que nós vamos abordar no dia, os convidados. Tem muita opção lá, muita interação. Fique à vontade, siga o nosso perfil, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete, eu ia falar o resultado, a enquete. A mulher de Jó disse, amaldiçoa ou abençoa? E ali está a referência do texto, tá bom? Você tem duas opções, né? Amaldiçoa, abençoa, escolha uma delas. Na postagem seguinte, você pode justificar a sua escolha, o porquê que você escolheu uma ou outra opção, tá bom? E aí, durante o nosso bate-papo, alguns comentários vão aparecer por aqui também, tá certo? Irmãos, primeiro ponto que eu quero entender é o seguinte, e aí eu vou falar primeiro da mulher de Jó, porque por conta desse texto, né, do amaldiçoa, que alguns dizem que é abençoa, ela foi demonizada por praticamente todas as pessoas. Então, alguns comentaristas mais antigos, Crisóstomo, por exemplo, falava que ela era um dardo de Satanás ou algo parecido com isso. Agostinho também veio falando que ela era um instrumento de Satanás. João Calvino, idem, né, falando que ela era um organismo, um órgão de Satanás. Todo mundo indo nessa linha do amaldiçoa, que, poxa, é incabível, né, a gente pensar na cultura judaica, uma mulher falar para o marido amaldiçoar a Deus. Saião, a mulher de Jó era ruim desse jeito, assim? Era fechada com o demônio mesmo? Olha, a gente tem que ter um respeito pela história da igreja, né? E os nossos amigos da igreja
primitiva, do período bizantino até a Reforma, mas assim, a gente tem que ser bem sincero que o pessoal não tinha, né, o conhecimento que o professor Leonardo está divulgando, o material do Gerhard Hassel aí, né, da realidade do Antigo Oriente Próximo e das línguas originais na sua profundidade, né? Então, assim, o livro de Jó é um livro diferente, né? O que a gente encontra ali é um cenário que questiona a simplicidade da justiça retributiva, né? Porque a ideia é o seguinte: se eu faço tudo o que é certo, vai dar tudo bem para mim, eu vou prosperar. E o livro de Jó diz, será que é assim mesmo, né? Por que o Jó é o indivíduo mais rico do Oriente? Porque ele é o mais justo. Mas será que justiça e riqueza estão sempre juntos? O livro vai colocar um ponto de interrogação nisso. E até Satanás, no livro de Jó, é muito visto mais como quem está debaixo do domínio de Deus do que sendo exatamente a sua revelação completa que você tem no Novo Testamento. Então, quando ela diz isso, o que a gente vê? Nós vemos, ao contrário desse negócio de, vamos dizer, de seres que têm aliança com Deus, serem maravilhosos e tão extraordinários, tanto Jó como a mulher são frágeis. E quando ela está dizendo isso, não é exatamente amaldiçoar no sentido de rogar praga, né? É assim, reconhece que a sua situação com Deus entrou numa relação de ruptura e você expressa isso pelas suas palavras. E nesse sentido, é que isso deve ser colocado. É muito complicado a gente dizer que ela está sendo instrumento do diabo para fazer isso. Porque, na verdade, e aí eu não sei se eu posso dizer isso aqui, né, se vocês permitem, no fundo, o diabo está sendo um instrumento do Deus soberano para os seus propósitos, né? Então, assim, a coisa vai de um lado, né? E aí, vamos dizer, Deus faz o gol de contra-ataque aqui com uma vitória extraordinária. Como o próprio Lutero falava, né? O diabo de Deus, né? Exatamente. O diabo de Deus, usando para os fins determinados, né? Por ele mesmo. Professor Leonardo, o irmão disse então, né, que o correto é a leitura do amaldiçoa. Mas se nós pegarmos os textos mais antigos que nós temos acesso, né, texto massorético, Targum... O sentido é amaldiçoar, né, mas está escrito abençoa. Está escrito abençoa, então. Isso. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque nos textos mais antigos, você encontra o barar, que não é o bará lá de Gênesis 1, né? Que é muito semelhante. Mas você encontra a palavra abençoa. E se você encontra a palavra abençoa, como é que nós estamos traduzindo por amaldiçoa? Não tem um erro aí, então? Sim, o nome disso, eu acredito que seja Tikkun Soferim. É um costume literário judaico. De usar o quê? De você usar uma forma mais branda para não profanar o nome do Eterno. Você pode perceber, o professor Luiz Saião é um mestre nisso, nas línguas e na cultura, o judeu ele não vai falar o nome de Deus. Até para citar, escrever, ele coloca uma abreviaçãozinha, um acróstico, para tentar não falar. Eles falam Hashem, né? Eles falam Adonai, mas o nome propriamente dito eles não falam. Por quê? Nós temos a Torá Shebirtav e a Torá Shebal-Peh, né? Que é a Torá escrita e a transmissão oral da Torá. E existem algumas colocações, principalmente a 613 Tariag, que a gente chama de 613 leis, né? Nós pensamos, né, professor, que por muitas vezes isso aí é coisa de judeu, mas nós esquecemos que 613 leis são 613 versículos adotados pelo judaísmo para fazer uma referência a uma legalidade, a um juízo, a uma lei, alguma coisa assim. Então, no nono, né, depende da inversão, né, se foi Maimônides que escreveu ali, no nono, chamado mitzvot aseh, é o faça, e mitzvot lo aseh, não faça. Então, no faça o mandamento, assim, você não pode, você tem que preservar, o nome do Eterno, preservar. Já no não faça, lo aseh, não faça, diz assim, você não pode fazer uma coisa, Hilul Hashem. O que é Hilul Hashem? Profanação do nome. Então, como está bareja, né? Bareja de forma equivocada, porque isso é um tikkun soferim, é uma forma que a gente chama de eufemismo, né?
um eufemismo para uma forma mais branda daquilo que queria colocar. Para não profanar o nome do Eterno, colocaram barer, que é um verbo, né, que ele está no cal, o cal seria o infinitivo no português, correr, andar, né? Professor sabe mais do que eu. Sim, mas antes do Sam comentar, não são duas questões diferentes, a alteração dos copistas aí no caso e o eufemismo, assim, não são duas explicações distintas, ou o irmão acredita que elas se confundem? Eu acho que elas, vamos supor, eu estava conversando com alguns amigos e alguns amigos falaram assim, seria ironia, seria uma metáfora, seria um eufemismo, mas se você for observar, tudo isso é uma figura de linguagem. É o método adotado para você não chegar. O que é uma figura de linguagem? Uma figura de linguagem nada é do que, ao invés de você ir reto, na linha reta, você pegar uma curva para não chegar na hora exata. Então, é você não chegar aos meios, não chegar ao objetivo por meios comuns. Então, tudo isso vai se entrelaçar, você vai conseguir chegar. Para você ter ideia, o termo está no piel, né? E piel, ele está no imperativo. É um intensivo do hebraico, né, professor? Exato. Então, como você vai interpretar o imperativo? É uma ordem dada, é a classe do volitivo. Então, você pega uma ordem, é uma ação imediata. Agora você raciocina, toda ação imediata, ela pode custar caro, porque ela pode trazer com ela uma ação equivocada. Então, eu creio que é isso que aconteceu. Por isso que tudo vai, tanto o Tikkun Soferim vai se entrelaçar dentro da cultura judaica como a proposta do texto, né? Sim. Professor Sayão, por que eles fizeram, então, essa alteração? Qual seria a explicação para alterar essa palavra? Então, o que acontece? A gente tem aí, explicação do professor Leonardo muito boa, a gente tem o que a gente chama de um idiomatismo, que tem fundamento no aspecto teológico da cultura. Para o nosso pessoal que não fica falando essas línguas esquisitas aí, está estudando, a gente entende mais ou menos o seguinte, em português, você fala assim, eu não vi ninguém. Essa frase é contraditória. Se você fala que você não viu alguém, logicamente você viu alguém, né? Você não viu ninguém, então eu vi alguém. Tá. Porque você tem dupla negativa. Quando alguém que fala uma outra língua, alguém que fala alemão, ou inglês, ou russo, vai estudar português, ele se confunde, porque na maior parte das línguas não existe isso. Você diz, né, I didn't see anybody. Você não fala, né, or I saw nobody. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Agora, é uma peculiaridade da língua portuguesa que a dupla negativa é um reforço e não uma anulação. E então, da mesma maneira, por esse aspecto que a gente está no Ocidente, num mundo muito diferente, né? Mas numa cultura com a referência da honra, da importância do uso das palavras e dos nomes, então esse eufemismo, esse uso faz sentido. E por isso, né, no caso do Tikkun Soferim, a gente tem essa situação devidamente colocada. Até porque a gente vive no mundo secular, onde as pessoas fazem o que querem e acham que está tudo bem. Sim. No mundo antigo, o pessoal tem medo de pisar fora do quadrado, né? Então, peraí, se Deus é tudo aquilo que ele diz, se eu fizer esse negócio, vai dar ruim para mim, né? A gente tem, por exemplo, tem um texto interessante lá no Gênesis, né, que diz que o Senhor permaneceu diante de Abraão, né? E aí eles dizem, como assim? Não, é o Abraão que permanece, o Senhor não permanece diante de ninguém. Então eles vão lá, né, e fazem a anotação do lado e diz, olha, estava assim, mas eles têm o maior receio de pôr a mão ali, né? Então, nesse sentido, a gente consegue compreender esse pano de fundo literário, linguístico e cultural para entender por que uma palavra como barar pode ser usado num sentido inesperado, né? Agora, já que a gente quer botar um pouco de pimenta na sopa aqui, né? Tem gente que, apesar disso, diz não. Existem estudiosos e traduções que dizem, não, isso aqui deve significar abençoa. Né? E aí tem os argumentos para isso. Então vamos ver, né? Vejam só, né? Sim. Quais são os argumentos que vão surgir aí, né? Só em relação ao que o professor falou, né? Complementando,
Isso é aprovado, que o professor acabou de falar, pelos próprios escritos judaicos. Eu tenho aqui o Midrash Bereshit Rabbah 49.7, que diz assim: os anjos foram para Sodoma e Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. O Rabino Shimon diz: essa é uma correção dos escribas, Tikkun Soferim, pois a presença de Deus estava esperando por Abraão. Rashi, né, um grande escritor, né, para mim um dos maiores comentaristas, né, nós que lidamos com essa parte de linguística, tanto judaísmo, gostamos muito, diz assim: mas Abraão estava ainda antes do Senhor, mas certamente não foi ele, Abraão, que se colocou diante dele, mas foi o santo, bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu, que veio a ele e disse para ele: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande e, portanto, deveria ser escrito aqui. E o Senhor ainda estava diante de Abraão. Mas é uma variação que os escribas fazem para evitar a expressão aparentemente irreverente. Gênesis Rabbah 49.7. Então, isso já é atestado, né, pelos próprios escritos judaicos, né, e já é uma forma, né. No livro escrito aqui no Brasil, a Bíblia... estudando a Bíblia hebraica, né, do professor Edson Faria Francisco, ele também faz uma nota excelente acerca desse assunto, Tikkun Soferim, né, que a gente está tratando aqui. Essas alterações também. Professor Sayão, muita gente aproveita essas questões que nós estamos debatendo aqui de maneira acadêmica, né, pensando, refletindo sobre o assunto, mas tem muita gente que pega isso e já vai para o outro lado, para o outro extremo, fala: olha, tá vendo? A Bíblia está errada. Alguém alterou a Bíblia, foi a Igreja Católica, foi Constantino, está tudo errado, vocês estão seguindo isso daí, vocês são enganados. Nós estamos sendo enganados? Então, tem um erro aí realmente? A questão é falta do conhecimento do que está envolvido no processo, né? O consenso evangelical que a gente tem, né, tanto no Pacto de Lausanne, né, ou na Declaração de Inerrância de Chicago, que faz parte do consenso evangelical, diz com muita razão que a Bíblia é absolutamente confiável e que ela é palavra de Deus, e reforça que essa perfeição está nos autógrafos, né? Aí o que acontece? Deus gosta de nos dar o passeio com emoção. Então a coisa não é assim. A gente tem que entender que você, quando vai lidar com o texto bíblico, você tem uma viagem a ser feita. É uma viagem no tempo, passando pelo aspecto linguístico, cultural, todo o contexto histórico, aquilo que, né, a gente chama de Sitzleben, né, entender essa realidade. Então, quando você compreende esses aspectos, você vai de fato entender que a Bíblia não tem nenhum indício de falsidade, de má intenção. E, inclusive, por exemplo, você tem essas anotações, mas você tem o que a gente chama do texto massorético padrão, né, e a referência do lado. A gente tem problemas de crítica textual, né? Quem estuda a crítica do Antigo Testamento sabe muito bem. Tem o massorético, principalmente baseado no Códice de São Petersburgo, os Targums aramaicos, Pentateuco samaritano, Septuaginta, os manuscritos do Mar Morto, né? E tudo isso mostra para a gente não só a grandiosidade da obra, o número altíssimo de testemunhos que estão em torno, né, de tudo que nós temos do texto revelado. Agora, assim, não dá, né, para ficar na preguiça, tem que trabalhar. Então, você tem que estudar os textos para poder chegar mais próximo do original possível. Então, essa postura assim, de descrédito da Bíblia, em grande parte é leviana. E, em segundo lugar, ela não leva em consideração a dificuldade de preservação de textos antigos. Quando você pega os outros textos da Antiguidade e coloca para comparar com a Bíblia, não tem nem como, né? Se a gente for negar a Escritura, pode jogar fora toda a história antiga, porque ela está muito menos fundamentada do ponto de vista da crítica textual. Ainda que haja dificuldades, elas são contornáveis, compreensíveis e elas não interferem naquilo que é fundamental. Tem coisa, por exemplo, em Gênesis 10, 6, tem um cara que chama Rodanim. Em alguns lugares ele aparece como Dodanim, porque o Resh e o Dalet são muito parecidos. Agora, se é Rodanim ou Dodanim, não afeta você nem a mim, né? Então, a coisa é bastante mais tranquila do que se imagina. Com certeza. Professor Leonardo, a gente pode afirmar com certeza
que o termo ali, então, amaldiçoa e que esse termo está no original, que foi uma alteração posterior, ou a gente não tem como fazer essa afirmação? Eu posso falar a mesma coisa que eu fui no outro programa e me perguntaram assim, qual era o fruto do pecado? Imagina, professor. Eu disse assim, eu não posso ultrapassar além do que está o texto bíblico. Eu posso fazer o que a gente está fazendo aqui é os apontamentos para tentar chegar a um denominador comum. Acredito que poderia sim ser algo para tentar não deturpar ou profanar o nome do Eterno. Na Bíblia que nós temos de Kittel, né, que é a Stuttgartense, ela tem a nota de rodapé dela, do aparato crítico, ela nos remete ao texto de Jó 1,5. Sim, que fala sobre blasfêmia. Só que o texto também lá não é blasfêmia, lá está na terceira pessoa, né, professor? Baruch, né? Acho que... Provavelmente, tem que dar uma olhadinha. Então, também abençoa. Então, provavelmente, estejamos certos, né? Essa corrida pela busca, né, da literatura ou da forma correta parte desse princípio mesmo. Com certeza, é uma forma de abrandar aquilo que realmente a mulher de Jó, como a gente fez referência ao Piel, né? Esse tronco verbal, a gente, uma ação equivocada que você cometeu, talvez não queria fazer. Eu lembro, falando disso, claro que não é a mesma cultura, mas eu lembro quando meu pai faleceu. Eu xinguei a Deus. Aí eu falei até para minha esposa assim, eu falei assim, você acha que Deus, ele vai parar para assim, Leonardo falou de mim hoje. Vai ver. Não é a nossa cultura, assim, de quem que pelo menos tem um pouco mais centrado. Mas no Oriente era um pouco complicado. Eu li alguns textos em egípcio. Se você se colocasse à frente de qualquer deus, o mínimo que fosse, até os deuses considerados deus demônio, né? Nós temos Sébia, que nós temos o Gargal, que é o deus da Mesopotâmia, nós temos esses deuses. Você não poderia se colocar acima deles. Então, quando a mulher de Jó ela faz isso, ela entrega essa proposta, é porque provavelmente tem, como diz o professor Luiz, nesse mato tem coelho. Sem dúvida. Professor Sayão, se a palavra é abençoa, a nossa tradução está amaldiçoa. Se a mulher de Jó quis fazer alguma ironia, por exemplo, no sentido de falar, abençoa, mas pensando no amaldiçoa, a nossa tradução não perde isso, então? Porque daí a gente já tira a ironia dela e põe o que ela quis dizer realmente? Então, vamos lá, né? Existem... É curioso, porque estão falando da Bíblia em português, mas se você pegar as versões em alemão, francês, inglês, várias línguas, você vê que é quase um consenso. Pouquíssimas exceções, você vê alguém traduzindo por abençoar. E eu vou fazer o movimento inverso aqui, né? Por que algumas pessoas entendem que pode se abençoar? Porque o importante é assim, a gente saber o seguinte, o que a gente faz é um exercício que deve ser feito com humildade para tentar entender o texto. E aí os estudiosos discutem, a gente vê o que está sendo a explicação, porque quem sabe com perfeição é só Deus. O texto, quando aparece o verbo barar, a ideia que alguns levantaram foi o seguinte, pode ser que ela diz o seguinte, Jó, olha, o negócio está feio, a coisa está muito complicada. Então, eu vou dizer o seguinte, agora, né, que você está do jeito que você está, você ainda está retendo a sua fé, faz o seguinte, diz a sua última bênção, quer dizer, faz a sua última oração e abençoa o paletó. Pode ser o argumento colocado, né? Até tem uma indicação, a Bíblia Brasileira de Estudos, que é um dos projetos que eu coordenei, é interessante que tem uma nota enorme lá, quase uma página inteira em Jó 2:9, e essa nota ela vai discutindo, né, as variações, até ela tende um pouquinho a abrir o espaço para dizer que é o abençoa. Mas o que a gente vai ver? O professor Leonardo abriu aí o caminho onde está a explicação. O que acontece? Uma palavra, ela não significa o que ela significa na primeira linha do dicionário. Quando você tem um termo, você tem o que a gente chama de
especificidade semântica determinada pelo contexto. Por exemplo, João Manga, do Antônio, que está com a manga suja de manga. Espera aí, o que é? Manga e mangar, ridicularizar. Haja manga, né? E aí, como é que a gente sabe o sentido? A iluminação do significado está no contexto. Então, o que acontece? Dá uma olhada. Esse mesmo barar, ele aparece aqui em Jó mais 3 vezes. Quando está no versículo 5 do capítulo 1, o texto vai dizer para lá, né? Talvez os meus filhos tenham no íntimo pecado e abençoado a Deus. Como é que o verbo ratá é paralelo do barar e um significa, eles têm um pecado e não faz sentido Jó ter dito isso. Depois, um pouquinho mais abaixo, no 1:11, quando Deus está falando lá com Satanás, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Satanás falando, né? Fere tudo que ele tem e com certeza ele te abençoará na tua face. E a mesma coisa vai acontecer depois no capítulo 2:5, 2:9. Então, a partir daí, e além disso existe paralelo também no Antigo Oriente Próximo desse uso, né? A partir daí, os estudiosos dizem, olha, nesse caso, mesmo que pudesse ser entendido isso, né, a coisa deve ser entendido no sentido de amaldiçoar, porque o contexto e a comparação na literatura própria, próximo do próprio livro, o uso já está claro assim. Em Jó 2:9, você ainda tem uma brecha para argumentar, né? Pode ser que vá para cá. Quando você olha os paralelos, na minha maneira de entender, as dúvidas desaparecem, né? E é interessante isso porque o pessoal que argumenta na outra direção vai mais por um argumento teológico do que literário e linguístico. Eles vão dizer o seguinte, ó, a mulher de Jó, você vai ver que ela é preservada. Você vai ver que lá na frente Jó vai voltar, né? Vai ter filhos e tal, e não aparece a ideia de que a mulher desapareceu e chegou outra, né? Então, tá vendo? Se ela tivesse amaldiçoado a Deus, ela teria sido punida no meio do caminho e não estaria lá, né? Mas esse pensamento, primeiro, não entende o que é essa palavra, né, de maldição, que não é exatamente rogar praga, e não entende o que o livro de Jó está querendo dizer. Pessoal, o quadrado não é tão pequeno assim. Vocês acham que você entregou aqui e recebeu lá? Não é bem assim. O sujeito mais abençoado vai ser o mais atribulado, e uma pessoa que chora e reclama na sua fraqueza, como o próprio Jó faz, né? Em certos momentos, ele não vai ser punido por Deus como a gente imaginaria num raciocínio simplista. Aí, quando você vê esse campo mais amplo, você diz, não, parece que esse é o caminho certo mesmo. Vai comentar, professor? É interessante que o professor Sayão falou que nós temos que entender o contexto. E o livro de Jó é cheio disso, né? No capítulo 1, verso 6, ele fala sobre a presença de Satanás. E no 7 diz assim, e disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Né? No hebraico é Me'aim Tavô. Na verdade, esse Me'aim Tavô seria, não é de onde vens. O que você está fazendo aqui? E ali você vai entender todo o contexto analisando, porque precisa ser verificado mais de perto, uma lupa, né? Esse texto, segundo o judaísmo, nós temos 12 meses no judaísmo, né? Nós temos Aviv, que é o primeiro mês, Iyar, Sivan, aí acaba a primavera. Aí entra o verão nós temos Ave, Elu, né? Que é o 6º mês. Então, Tamuz, Ave, Elu, depois entra o 7º mês, que é Tisri, né? Aí depois Reshivan e Kislev, e os últimos meses são Tevet, Shevet e Adar. E aqui ele fala justamente de uma temporada que data antes do mês de Tisri, né? Que é o mês de Elu, chegando ao dia 10, que seria o 10 de Tisri, que é o dia de Yom Kippur, que é a Techuvá, né, professor? Techuvá. E nesse tempo, segundo o judaísmo, o professor sabe com certeza, para eles o livro da vida está aberto e nesse momento eles ficam com os olhos arregalados, porque qualquer momento, qualquer coisa que você fizer de errado,
E ainda tem, do dia 1º de Tisri até o dia 10 é o Yamin Noraim, né, que é os dias temíveis. Então você tem que ficar ali alerta. Isso procede até hoje, mas isso é antigo. Hoje o judeu, nesse dia, não tem nem telefone, com medo de errar. Porque o livro da vida está aberto e qualquer coisa que você faça de errado pode implicar. E na ótica ali desse texto que eu acabei de ler, do verso 1:6, né, que a gente está falando do contexto, né, Citizen Lab, conforme o professor citou, ali é muito interessante porque se perpassa sobre isso, sobre essa ótica, né, que você tem que entender o contexto. O livro da vida está aberto e Satã vai lá para acusar, né? E ele recebe uma palavra. O que você está fazendo aqui? Ou seja, é aquele penetra. Não era para você estar aqui. O texto original dá para entender isso. Não é para você estar aqui. E outra coisa que a gente costuma errar, né, professor? Que no hebraico, o Ra, né, esse Ra Satã que a gente fala, Satã, né? Esse Ra é um artigo. E o artigo, ele não vem com nome próprio, né? Não vem, né, professor? Então, Satanás não é um nome próprio. É um adjetivo ali dele, ele está especificando ali que ele é. Então, se não entender o contexto, você acaba perdendo todo o texto. Falando sobre os escritos judaicos, nós temos o Baba Batra, né? Sim. O 15b, ele faz uma comparação com a filha de Jacó, com Diná. Que ele fala que provavelmente, né, se não me engano é o Rabino Shimon que fala que a esposa de Jó seria Diná. Porque quando, na sequência do texto que fala Barei Elohim Babut, abençoa Deus e morre. Na nossa tradução, amaldiçoa Deus e morre. Depois fala como uma louca. Nevelot, eu acho, Nevelot, né? De nevelar. Esse termo nevelar, louca, insensata, aparece lá com Diná também. Então, eles fazem uma associação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se você for observar, são muitas ruas e avenidas para chegar à mesma praça. Olha como a coisa é forte. Eu estava vendo outro texto que eu na hora só mencionei, em 2:5, quando nós temos ali Satanás falando, ele diz diretamente para Deus, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te abençoará na tua face. Não tem mínimo sentido Satanás dizer isso, então ele te amaldiçoará. E lá você tem o texto com muita clareza usando, né? Ali, né? El necha yevarecha. Então, com certeza, é difícil negar isso diante das evidências todas do capítulo 1 e 2. Sim, depois eu vou citar um outro texto que me preparando aqui para o debate, eu vi surgir para a gente comentar, mas, professor Leonardo, eu vou refazer a pergunta que eu fiz para o professor Sayão, vou pedir para o irmão comentar também, porque dessa tradução do português para aquilo que a gente tem no original. O irmão até disse logo na sua primeira resposta que acredita ser um eufemismo, né? Que a mulher disse amaldiçoa ou abençoa, mas num tom irônico. A gente não perde isso na tradução para o português, então, quando a gente já substitui, já coloca o amaldiçoa, você não perde essa ironia que a esposa de Jó estava colocando? Eu não sou tão defensor da Almeida Revista Corrigida como o professor Sayão, mas... Eu não. Socorro. Mas, assim, conversando, né, com algumas pessoas e a gente falando sobre a riqueza do hebraico... Então, qual que seria a sua tradução do texto? Hã? Qual que seria a sua tradução do texto? A minha tradução seria a forma que está. Abençoa? Não, no original. Abençoa. No original que a gente não tem. Você falou que abençoa. Abençoa. Só que assim, quando a gente fala assim, não temos o original, é complicado. Por que é complicado? Porque os documentos do Antigo Testamento, nós temos, recentemente foram encontrados os rolos do Mar Morto, né, em Qumran. E o meu professor de aramaico, o pai dele teve o prazer de segurar os rolos do Mar Morto na mão na igreja síria de Jerusalém, porque eles foram para lá primeiro, né? Que beleza, hein? E eu acredito que, vamos supor, tem aquela briga, né, professor? Foi em Jânia 90
ao fechamento do cano ou foi no ano 432? Eu não sei a sua linha, eu já assisti tanto vídeo do professor, mas eu não sei, ele não falou ainda a linha dele, mas eu sou da linha que é do ano 432. E se você tem um texto que tem uma datação mais ou menos 200 antes de Cristo, olha que coisa belíssima. E fizeram uma comparação, o professor até abordou isso, já falou, que são, eu não sei se eu posso dizer erros, mas são coisas efêmeras. Assim, O problema está no seguinte, eu fui coordenador da NVI, Nova Versão Internacional, dirigi projetos de tradução, quer dizer, eu não tenho nenhuma conexão com a corrigida, já bem claro aqui, né? Se a gente pudesse traduzir a coisa com a linguagem oral, seria muito mais fácil. Tá. Por exemplo, é que não tem equivalente em português, então você vai dizer, né, como eu digo assim, ó, tá bom, menino, vai lá, pega o abacate, pega para você ver. Quer dizer, esse pega significa não pegue, senão vai dar ruim. Então, tipo, você ainda mantém a sua fé? Você ainda acredita? É o seguinte, vai lá, abençoa Deus agora, vai e morre. Então, é claro que se abençoa no sentido oposto do seu uso comum. Então, mas não dá para você colocar isso no escrito. Entendi. Entendeu? Se a gente pudesse... A sua pergunta é muito pertinente. É possível resgatar a ironia? No texto escrito nós temos a limitação. Você não sabe, né? Paulo está lá em Atenas, né? Ele diz, homens atenienses, eu olhando aqui vi que vocês são religiosos ou supersticiosos? Ele está fazendo uma crítica ou está fazendo um elogio? E a gente não tem como decidir, porque tem só a palavra, então tem a limitação. Mas, de fato, o que dá para fazer é a gente colocar na tradução e depois, por isso precisa ter tantas Bíblias com notas explicativas, né? Porque é um universo de distância. O mundo hebraico antigo, né? O mundo até greco-romano e o mundo que a gente vive hoje. Tem um texto que é muito interessante na nossa Bíblia, nas nossas Bíblias, né? Ele é uma forma branda, né? Ele não chega ao denominador. Professor, é o texto de Isaías 64, verso 6. Todos nós somos como imundo e os nossos atos de justiça como trapo de imundícia, né? Aqui refere-se ao período de nidar, né? O que é o período de nidar? O judaísmo chama isso de quando a mulher está na fase de menstruação, né? O ciclo menstrual. Então, ele não colocou aqui que trapo de roupa suja de menstruação, ele colocou trapo de imundícia, ou seja, ele abrandou um tom que poderia causar uma certa estranheza, uma certa dificuldade, já que também não é só isso, né? Quem conhece o judaísmo sabe, a mulher no período de nidar totalmente separada, você é considerado também impura, né, professor? Então não pode. Aí entra outro detalhe, é uma tradução que se colocasse como está no original, talvez para a gente não fizesse tanto sentido. Com certeza. Porque a mulher nesse período aqui, pra gente aqui, tá ativa, né? Diferente do contexto judaico. ênfase, né? Que não é porque existe, acho que no Brasil, o seu professor pode me corrigir, ele sabe mais que eu, essa referência de Bíblias, existe uma Bíblia, eu acho só no Brasil, que faz essa tradução da forma correta. E ela não é a melhor tradução. E vários escritores, linguistas, não consideram essa tradução como uma tradução, né? Para mim é um espectro da realidade, deturpa totalmente a divindade de Jesus. Sim. Fala qual é essa. Pode falar? A tradução do Novo Mundo. Ué, o professor já estava enrolando para falar. Pode falar. Eu não quero fazer não é porque ela traz esse texto, ela é boa, não. Entendeu? Em compensação, ela pega lá em João... Tecnicamente é controvertido. Entendeu? Sim. Totalmente é uma Bíblia. Se você não entender o contexto, um exemplo, nós temos Gênesis 4:10. O sangue do teu irmão clama. A palavra sangue, Dan, né? Só que lá não está Dan. Lá tem um sufixo no construto plural masculino, né? Seria com iodo. Seria deme, né? Olha, vogal longa por natureza. Então, longa posição. Então, você tem uma vogal ali que vai indicar que não é sangue. Então, não é o sangue do seu irmão, é os sangues do seu irmão. Por que sangues do teu irmão? Aí você entende porque na ótica judaica, quando você
tira a vida de uma pessoa, você não está tirando a vida só de uma pessoa. Você está tirando a vida de uma geração que poderia sair daquela pessoa. Olha que interessante. E se eu não entender o contexto, né, professor? Você acaba se perdendo. Por isso que as mulheres tinham que casar com o irmão? É o levirato. Também. Porque a geração... a gente vem de uma cultura muito individualista e que está ligada à nossa realidade presente, né? No contexto, quando alguém morre no livro de Gênesis, o que acontece com ele? Ele é enterrado junto aos seus antepassados. Lembra lá que como é que é? O Levi entregou o dízimo, né? Por meio de Melquisedeque, por meio de Abraão, porque ele ainda estava nos lombos, no corpo dele. Então, essa ideia corporativa, né, que atravessa o tempo, era um desafio muito forte para uma cultura no contexto que a gente tem, porque especialmente no contexto brasileiro, né, onde o indivíduo, quem foi seu tataravô, sei lá, né? Então, essa ideia ela é muito forte e isso precisa ser compreendido. E muitos textos, de fato, a gente não conseguindo trazer de volta o mundo em torno do texto, você tem limitações na compreensão. Vou pedir para a produção separar os nossos comentários. Nós vamos colocar alguns aqui, que nós estamos caminhando para o final desse bloco. Mas eu quero fazer uma outra citação de um texto, talvez os irmãos não tenham em mente, né? É difícil a gente ter todos os textos assim de cabeça, mas é o texto de 1 Reis 21 que fala da vinha de Nabote, onde esse fenômeno também acontece. Nabote não quis vender a vinha para o rei, né, para o rei Acabe, e aí Jezabel deu um jeitinho de arrumar essa vinha, acusando Nabote de blasfêmia. Mas na acusação, no original, também está escrito abençoa. Aí os caras apedrejaram porque ele abençoou a Deus. Aí que eu acho que dá um nó mesmo de você não entender e pegar esse contexto todo, porque às vezes o contexto de Jó fica meio estranho, né? Assim, você até trabalha com essa possibilidade, mas ali de 1 Reis ali é definitiva. Era muito complicado. A lei judaica ia dar essa opção dele abençoar e levar pedra? Sim. Se ele abençoar, ele leva pedra. Porque ele está uma certa... Porque a ótica semítica antiga é o maior abençoar o menor. Dele querendo abençoar, entendi. E se você está colocando, vamos supor, se Nabote, ele abençoou a Deus, eles estão colocando Deus abaixo de Nabote. Então a gente pode fazer essa aplicação para a mulher também, professor? Dá para deixar o abençoa ali? Sim. Não, deixa lá, vai, fala que você deixa. Não dá, saiu assim na explicação que ele deu, não dá para deixar? Mas aí eu acho que nesse caso não dá, não. Não dá, é muito irônico. Todos os casos são amaldiçoa, não. Não dá, professor, eu tô querendo te ajudar. Fala que dá para pôr o abençoa ali. Pra gente, seguindo essa sua ótica, fica muito claro. Vocês estão muito abençoados hoje. Estamos, né? Outro texto que dá um problemão também, assim, quem não vive no mundo, assim, das línguas originais, tá tranquilo, passa batido. Mas que eu já, não sei se o professor Sayão já se deparou com esse texto aqui com alguém. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em tuas mãos e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Como ele falou sobre dízimo, né? Gênesis 14, 20. Sim. Aqui não aparece o termo Abraão. E quem deu o dízimo? Não aparece Abraão. Não aparece explícito, mas o consenso dos estudiosos que o uso da terceira pessoa do verbo faz referência a Abraão. Sim, tem isso, tem a presença do Vav, né, que é uma conjunção. O que é uma conjunção? Ela liga duas orações. Tem o sinal, que eu esqueci o nome dele, o Atná. O Atná ele vai indicar uma pausa também, né, professor? Que às vezes é um ponto vírgula, às vezes... Por isso que tem um ponto ali. E às vezes a gente só estuda o hebraico, mas tem os sinais de cantilação. Sim. Tudo para você ter uma base, uma direção realmente para onde está o texto. Conforme o professor falou, sim, eu vou entender claramente que realmente se trata de Abraão, que Abraão realmente foi ele que deu. Entendeu? Através disso, desse conhecimento. Mas eu acredito que não está fácil não, né, professor? Isso aí está... Assim, quem lê, é o que o professor falou no início, quem faz aquele curso de hebraico assim, pela metade, ele não consegue. Ele vai ler e fala assim, peraí, não tem o nome Abraão aqui? E ele vai ficar nesse enigma, né? Então, quem deu?
Sim. Porque, tipo assim, a indicação do texto é como se Melquisedeque é uma continuação. Né? Para nós, não tem um ponto. Agora, pelo sinal de atinar, você vai entender que realmente é um ponto ali. Tá. A própria conjunção também pode dar essa característica, né, do texto. Mas quem não estuda um pouco mais, eu acho que quem não conhece um pouquinho mais não pode se achegar um pouquinho mais, né? Uhum. Então fica onde você está, porque se for colocar o texto assim, não coloque certas coisas, porque acaba criando certos aspectos. Eu lembro de uma vez, eu estava num debate com uma pessoa, e a pessoa falou bem assim no chat, né? E eu gosto de acompanhar o chat. Aí ele falou bem assim, usa o aramaico, eu estava falando sobre o nome de Deus. Aí a pessoa falou assim, usa o aramaico. Aí eu respondi ao vivo, falei assim, não faz isso, porque o aramaico é a língua que dá maior menção a Jesus como Deus. Aí nós temos o texto de Filipenses 2,11, né? E toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Ali está, Nalde, Lechon, Moriô, Yeshua Mashihor, né? Eu falo O porque o O o professor sabe que no aramaico o O é o ocidental e o A é o oriental. Então, quando você fala Moriô, já sabe que é ocidental. Sim. Quando fala Mariá, já é oriental. Aí, o que tem a ver Moriô? Moriô é o nome, é o tetagrama, o nome do Eterno, está no Antigo Testamento, que é traduzido no aramaico como Moriô. Então, o texto de Filipenses, ele está dando legalidade dizendo que Jesus é o Moriô, é divino. Então, assim, se você entrar por essa... Mas voltando ao 1 Reis 21:11, eu estava vendo o texto ali, e realmente é o radical barar, e o uso é o uso... Sim. Exatamente semelhante ao que está lá. Não, então, nesse texto de 1 Reis é emblemático, assim, essa alteração, e por isso que eu até comentei que aí faz mais sentido quando você faz essa progressão lá para o texto de Jó. Então, se você usar esse artifício, é que o texto de Jó ele traz outras nuances, para essa questão da ironia, tudo, que mas você fica... Só mesmo... o verso 9, né? Os outros não, os outros não. Os outros não. Os outros não. O verso 9 que carece dessa nota explicativa aí, né? Você traduz e explica. É como você contar a piada e explicar a piada, né? Porque às vezes fica difícil de entender também. Inclusive, antes de colocar os comentários, professor, aqui me fugiu aqui da minha tanta informação, mas eu não sei qual texto antigo, parece que no aramaico, que faz uma menção dessa maldição, não diretamente a Deus, mas a palavra de Deus. Não, mas é o próprio texto. Membra. Quando no aramaico, é o que eu falei, a melhor proposta para divinizar Jesus é o aramaico. Tudo ele vai colocar o membra, tudo, membra. Vamos supor, de João 1, que o Logos está traduzindo membra. Membra, Brishit, Talri, Alorro, né? Às vezes é tocado Alorro por membra, né? Pode ser Alorro ou membra. Tanto faz. Membra é propriamente a palavra. A palavra membra é o alorro, né? O que é alorro? Quando eu falo alorro, né? Alorro eu estou falando a mesma coisa que fosse o Elohim em hebraico, né? Então nós já temos essa consciência. Sim. Então aí eles falam assim, abençoa membra, barak amamra, né? É o mesmo texto, não é outro texto, é esse mesmo texto. É o mesmo texto. Muito bom. Vamos colocar alguns comentários aqui que o pessoal mandou lá no Instagram. Esse bloco já está caminhando para o encerramento. Vou começar com o comentário do Fábio. Aí ele fala o seguinte, ó, ela disse abençoa, que é o que está no original hebraico, né? Ela fala em tom irônico. No original diz abençoa. Diz mesmo abençoa? Não diz, né? Diz abençoa? Está bareira. Está bareira lá. Está lá. Bareira Elohim Vamut, né? Então tá abençoa. Então tá certo, no original diz isso. Bom, o próximo comentário é do Alik, e aí, não sei se é o nome ou o perfil,
que ele utiliza, ele fala o seguinte: a mulher de Jó reconheceu sua ignorância, coisa que muitos de nós não fazemos, né? Disfarçando com mentira. Professor Samuel, ele já deu uma filosofada aí nessa possibilidade aí, mas o texto traz essa ideia que a mulher de Jó reconheceu, assim, a sua ignorância? Eu não diria que ela reconheceu a sua ignorância, mas que ela foi absolutamente sincera. E essa palavra é interessante porque na teologia sapiencial e poética bíblica que você tem nos Salmos e em Jó, você tem uma coisa meio diferente do nosso ambiente religioso, que quer dizer a permissão do lamento. Tá. Então a oração de crente é toda bonitinha, toda arrumada, só fala as coisas assim, pisando no quadradinho. E no Salmo você tem um questionamento. Abacuque questiona, né? O próprio Abraão, ele vai dizer para Deus, quando Deus diz, chegou a hora de trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, Abraão diz, por acaso o juiz de toda a terra não vai fazer justiça? E o senhor tem certeza que está sendo justo? Então esse questionamento, essa lamentação, ela é muito aberta na tradição bíblica hebraica. Então, no certo sentido, ela de fato não está sendo alguém enganosa, ela está expressando a sua dor, o seu sentimento, como acontece em muitos salmos, né, onde o salmista abre o coração e isso faz parte de um crescimento e amadurecimento da espiritualidade da pessoa, em vez de ficar só representando um papel. Nesse sentido, tem razão. Sem dúvida. Inclusive, até um tema essa questão da oração do crente, assim, como ela é padrão e às vezes se repete até na intimidade, né? Aquela oração que a gente faz na igreja, né? Todo mundo ouvindo. Muitas vezes é reza evangélica. Poxa, exatamente nesse sentido. O irmão citou o livro de Abacuque, o prefácio do comentário do Vailate é do irmão também, não é? Exatamente. Eu escrevi O Problema do Mal no Antigo Testamento com base em Abacuque. Em Abacuque. Foi um trabalho que a gente fez para a USP, né? Aí, como a gente conhece o Vailate, fizemos ali o prefácio. Que o Abacuque quer dizer hebraico um abraço, né? Então, um abraço para todo mundo aí, porque o Abacuque é muito bom. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós estamos preparando uma série de entrevistas especiais que nós vamos rodar no período de recesso do programa, e o Vailate vai aparecer com o comentário dele aqui também para falar um pouquinho para a gente. O Renato agora, respondendo a nossa enquete lá no Instagram. Pela reação de Jó, acho que ela não disse coisa boa, não. É interessante a gente pensar essa análise do contexto que a gente falou aqui, né? A reação de Jó diz muito sobre a fala da mulher. Sim, não, ela, com certeza, o que nós estamos analisando, chegamos ao denominador comum, é que realmente ela não fala. Se foi abençoa, amaldiçoa, a gente pode ficar na dúvida, mas que não soou bem para Jó, isso é certeza. O Jó não entendeu, abençoa. Não, por isso que ele retruca, né? Fala como uma louca, né? Então ela não se saiu bem. Não, de fato não. Eu encerro com um comentário do José, e ele coloca lá: a mulher de Jó não creu em Deus, no homem que tinha, e por isso ela se tornou perdida. Ele também faz aí uma filosofia em cima disso, mas eu acho que o comentário anterior do Saião fala muito. A gente às vezes coloca um peso que pode não ser realmente. Quando eu vejo a palavra perdida aqui, faço relação aqui, eu já imagino que ele disse que ela não se salvou. Ela perdeu a salvação ali. Ele acelerou na curva. Aí nós caímos, a influência do nosso telespectador é a mesma influência dos escritores, né? Crisóstomo, o melhor flagelo de Satanás. Sim. Agostinho de Hipona, Diaboli adjutis, seria auxiliar do diabo. Calvino, órganos satanis, né? Seria um organismo de Satanás, um órgão de Satanás. Então, assim, a ideia que eles tinham, né, é uma ideia que perpassa, né? É o típico dualismo, né, que tem origem no ambiente não judaico, né, e que nos leva a uma posição meio extremada, né? Não existe uma ideia de punição, né, da malignidade da mulher de Jó no livro, né? Então, como a gente disse, lá na frente, inclusive, ela vai ter mais filhos, então você ir além do que o texto sugere. Como que a gente tem que tomar cuidado, né? Essas frases desses homens, muitos anos atrás, né, alguns até milênios, e perpassa e chega até hoje na cabeça do jovem, na nossa cabeça. Eu sou jovem, né? Mas, aí sim. E estou começando agora, né, em vista do monstro, né, que nós estamos aqui, né, com todo respeito, professor Saião. Então,
assim, como isso chega à influência, nós temos que tomar cuidado, né, que a gente fala, como que a gente interpreta, como que a gente fala, porque para não soar e não criar esses aspectos que causam a banalidade da Bíblia, torna a Bíblia como um livro qualquer. Sim. E nós sabemos que ela não é um livro qualquer, né? Inclusive, até o contato com a linguagem. A gente vai encerrar esse bloco, mas eu vou pedir um comentário do irmão sobre esse sentido, porque assim, a língua portuguesa que a gente usa no dia a dia não é a língua portuguesa que a gente tem, por exemplo, no texto bíblico, né? A NVI já veio mais leve, a NAA, a NVT, mas a galera gosta mesmo é da mensagem para ler. E aí, principalmente no Antigo Testamento, eu fico com uma impressão que a mensagem ela faz um transporte para os nossos dias do texto que você não tem isso, você perde completamente. Então, em alguns termos, ele... Eu sou o supervisor exegético da mensagem, né? Boa, vamos lá. Eu trabalhei na Almeida 21, na NVI e na mensagem. A gente tem que entender que a mensagem não é uma Bíblia como uma Bíblia comum. Ela tem um outro objetivo. O objetivo da mensagem é reescrever o texto, ela é totalmente paráfrase. Então, ninguém pode imaginar que a mensagem é como uma NVI, uma Bíblia, você fazer exegese. Qual que é o sentido? Onde é que está o raciocínio? Por exemplo, Jesus chega diante de João Batista e João Batista vai dizer uma frase para ele que é uma frase curiosa, né? Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Vamos supor, né, que eu vou com o Zeca aqui no banco ali na esquina e vai, escuta, quem é o Zeca? Aí eu falo para o gerente do banco, esse aqui eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália. Ele vai perguntar, vocês trabalham com sapato? Tem alguma loja lá em Franca? Como é que é esse negócio? Essa frase não tem sentido. Ela tem sentido no mundo judaico antigo, porque as pessoas andavam de sandália, elas chegavam com o pé empoeirado e quando você entrava na casa de alguém, a regra de boa educação é desatar a correia da sua sandália para lavar os seus pés. Essa frase significa agir com humildade e hospitalidade. O que a mensagem fez? Ela traduziu, esse é o protagonista diante de quem eu não passo de um mero figurante. Então ela pegou o sentido daquela expressão e reaplicou, digamos assim, a comparação, a metáfora, dentro da realidade do mundo atual. Então, não tem protagonista no texto, não tem figurante, mas a ideia é essa. Qual que é o raciocínio? O texto pertence ao mundo antigo. Se você não tem esse mundo antigo, gente, com o texto, só ler a literalidade do texto não dá o sentido. Então, a ideia é, entendendo o pano de fundo, como é que a gente diria isso se esse texto tivesse surgido hoje? Então, é um exercício para ajudar de maneira evangelística o sujeito que não tem cultura religiosa, bíblica nenhuma, para entender a razão de ser daquilo. Agora, é claro, para dispositivos exegéticos aprofundados, então assim, falando como diz o filósofo profundo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então aí a gente entende a razão de ser e a pertinência. Sim, né? Sem dúvida. Eu, inclusive, ia falar na minha pergunta que o texto do Novo Testamento, por exemplo, eu já gosto mais. Eu acho que é muito mais apresentado. O Novo Testamento que eu fico com algumas ressalvas, que às vezes eu acho que faz um salto. O antigo. Eu concordo com você e até sei por que está assim. Faz um salto, mas de fato é um trabalho maravilhoso. Vale muito a pena a leitura. Você ia comentar? Eu gosto muito quando eu dou aula de exegese, eu gosto de falar assim. Exegese é a mesma coisa do código forense. Você pega lá um corpo, né? Morreu uma pessoa. Aí você não sabe de que ele morreu. Como que você vai estudar isso? Aí tem uma frase assim, uma frase célebre. O corpo fala, o cadáver fala, o corpo fala, o texto também fala. Porque ele vai apontar indícios que vai te direcionar para uma realidade. Vamos supor, você tem máscara equimótica de Morenstar, que nome feio, né? Sim. Máscara equimótica... Aí a gente chama vulgarmente de olhos de guaxinim. Tem aquele olho roxo? A pessoa apareceu com o olho roxo. O que é isso? Você sabe que a origem disso são o quê? Não é ferimento, são... Caras. Não, seria umas batidas contundentes assim na região aqui frontal, na região da cabeça, que vai descer até o bléfaro, que é a sobrancelha, para as partes mole. Então, você já vai entender a origem. Sinal de Cullen seria uma vermelhidão aqui no lado.
cara teve uma hemorragia interna. O texto é a mesma coisa, o texto ele vai ter a base da linguística, ele vai ter o âmbito cultural, que ele vai te proporcionar e vai te direcionar para uma realidade do fato, uma realidade do texto, e você vai conseguir, de fato, encontrar o seu objetivo, né? Que é a melhor forma de traduzi-lo ou trazê-lo para o seu dia. Essa questão de trazer para os seus dias, eu não sou a favor. Quando eu falo assim, eu falo assim, não, porque em Avive, se for fazer a base simbólica do Êxodo, Jesus morreu no dia 14 de Avive, entre o crepúsculo. Ah, mas, professor, Avive seria março, e eu não faço isso, eu não gosto, entendeu? Não gosto porque, assim, apesar da gente não fugir do que é correto, entendeu? Para mim é um certo anacronismo. Você vai, de alguma forma, você vai permear o anacronismo. Professor Leonardo, eu já vou ser contrário, eu gosto disso. Eu li na Bíblia de estudo ordem cronológica. E o autor, ele faz exatamente essa questão. Ele fala que Jesus nasceu no dia 1º de abril. E eu amei isso, porque eu também nasci no dia 1º de abril. Então, eu aceito que foi no dia 1º de abril, fico com ele, abracei a ideia. É complicado você falar que Jesus nasceu no 1º de abril? Eu também acho, mas como ele usou e me serviu muito bem, eu falei, é isso aqui agora, eu abracei a ideia. E ainda tenho fonte ainda para citar. Ainda. Eu fiquei muito feliz. Em todo caso, é o dia da mentira, né? Ele, inclusive, ele fala que surgiu o dia da mentira por conta disso. Por ser o dia que Jesus nasceu, o pessoal foi... maravilhoso. Dia 1º de abril, gente. Vamos forçar isso daí, todo mundo... Eu atrasei um pouco, nasci 19, então... Foi quase. Muito bom. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Mas antes, é o tempinho dos meus convidados tomarem uma água, respirar. No próximo bloco, ainda dá tempo das considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Poxa, o que você vai fazer com tanta informação que você recebeu hoje? O que você faz com isso? Daqui a pouquinho no próximo bloco. Antes, olha, você que gosta e se interessou por tudo isso que a gente comentou aqui sobre os estudos e o aprofundamento do estudo do texto bíblico, a nossa recomendação é a Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só durante esses 20 anos. É o lugar ideal para você poder lapidar esse talento, esse dom que você já tem. Código 11 3115 0819. É o telefone da Secretaria-Geral, que fica aqui em São Paulo, mas a Grade tem unidades espalhadas por todo o Brasil. Então você vai ligar lá, vai pegar todas as informações, cursos oferecidos, os formatos, para você se tornar o próximo aluno da Grade, tá bom? Vai aparecer o QR Code do nosso canal do YouTube. Muita gente perguntando, poxa, o Vejam Só parou de postar os vídeos na internet, eu não encontro os vídeos na internet. Todas as nossas entrevistas estão aqui, ó, canal oficial da HIT no YouTube. É só aproximar o celular, você já vai para lá, se inscreva no canal, ative as notificações, aí você sempre vai receber informação dos nossos materiais. Poxa, de repente surgiu essa conversa lá no grupo da igreja, ou ainda na escola dominical, ou alguma coisa, manda, compartilha, manda lá pro pessoal, tá bom? Vale muito a pena você acessar esse material que está todo lá no YouTube. Facebook, Instagram também estão aqui à sua disposição. E eu quero encerrar passando o site da HIT, que está de cara nova, um formato novo, hittv.com.br. Acesse lá no site, além de todas as informações da programação, você vai encontrar um espaço com blog, com os apresentadores aqui da casa, passando informações sobre o dia a dia da gravação, como é que foi, tudo mais. Acesse lá, você vai ver material super bacana. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje conversando sobre um texto muito legal, Jó 2:9, onde tem ali um questionamento, né?
que a mulher de Jó disse, abençoa, amaldiçoa. Você que tem nos acompanhado pegou a explicação do professor Luiz Saião e também do professor Leonardo Andrade, ele que ambos, nesse bloco, vão ter a oportunidade de fazer os comentários finais, algumas observações e principalmente oferecer para você uma aplicação disso. Poxa, o que você vai fazer com tudo isso de informação que você pegou e o que é importante para você que nos assiste? Saião, eu vou começar com o irmão, por favor. O que é muito valioso aqui é descobrirmos que o estudo da Bíblia é algo sério, que a gente não pode fazer de maneira superficial. Precisamos tratar com atenção e responsabilidade. A segunda coisa importante é que a Bíblia expõe a nossa fragilidade. Uma das provas mais absolutas de que a Bíblia é palavra divina é que ela não colore os seus personagens principais como se fossem pessoas maravilhosas. A fragilidade de Jó e da sua mulher aparecem com força. E o terceiro é que o pior que seja a experiência, o momento mais difícil que a gente esteja enfrentando, aliado à nossa própria fragilidade, nós vemos a mão de Deus com esperança para nos atender, nos abençoar, apesar das tribulações mais incompreensíveis. O livro de Jó é um livro que mostra que o sofrimento injustificado, aparentemente, é um mistério. Jó nunca soube que Satanás estava por trás de tudo. No entanto, a bênção de Deus se desdobrou sobre ele e Deus cumpriu o seu propósito na vida de Jó e sua família. Muito bom, inclusive esse aspecto eu acho muito legal. O pessoal fala assim, nossa geração está perdida, tem tanta coisa. Lê a Bíblia que você vai ver como é que eram lá os personagens que aparecem também. Professor Leonardo, sua vez, por favor. Então, Zeca, a Bíblia é um livro sensacional. Eu, quando me tornei cristão, eu já aderi à leitura da Bíblia Sagrada e se tornei um fã, né? Sou líder oficial, né? Sou um amante da leitura bíblica, dos originais, mas nós temos que entender que a Bíblia realmente não é um livro fácil, não é um livro que te dá respostas imediatas, né? As respostas você tem que buscar, e por muitas vezes essa busca não é uma busca qualquer, requer tempo, requer uma dedicação maior, e por muitas vezes nós não queremos, negligenciamos essa busca, e nós não encontramos os tesouros. O livro de Isaías, ele fala sobre os tesouros das escuridades. Ou seja, no escuro vai haver um tesouro. E qual o maior tesouro do escuro? A luz. Então, ou seja, a iluminação. Então, quando nós partimos para essa busca, nós conseguimos alcançar a verdadeira iluminação que está no texto bíblico. Jó, a esposa dele, não é diferente. Não é por um deslize, abençoa ou amaldiçoa. Não é por um deslize daquela mulher que causou a punição temporária ou pela vida toda. No final da vida de Jó, principalmente no capítulo 42, ele fala uma palavra que eu gosto muito. Eu conheci o Senhor só de ouvir, mas hoje os meus olhos veem Deus. E apesar de uma atitude errada, nós podemos citar vários homens que já erraram. João Marcos desistiu, foi para a cidade de Pafos. Mas no final da vida dele, Paulo negligenciou. Não traz ele de volta mais não. Mas no final da vida dele, fala, traz, porque é útil para o ministério. Sim. Você pode ter sido negado, obstruído, errou, mas sempre tem uma nova oportunidade em Cristo na sua vida, né? Sem dúvida. Muito obrigado, professor Leonardo Andrade, professor Luiz Saião. Obrigado pelo carinho de ambos em aceitarem o nosso convite. O contato deles ficaram à sua disposição durante todo o bate-papo, tá bom? São os canais oficiais para você entrar em contato com ambos. E dessa forma nós encerramos aqui o nosso curso rápido de hoje, porque olha, foi uma aula, mas com certeza muita coisa ainda ficou pelo caminho ainda, né? Mas fique à vontade para a partir disso você se aprofundar nos estudos teológicos também. Esse é de fato um dos objetivos aqui do programa.
Eu não chamei as fotos hoje, mas você que nos assiste, continue mandando, porque não deu tempo, tá bom? Vai aparecer o nosso endereço eletrônico, vejam só, @hittv. É o nosso e-mail para você mandar sua foto ou seu vídeo. Todo mundo que mandar vai concorrer ao prêmio. Agora nós vamos sortear, por ocasião da Reforma Protestante, a Bíblia de Estudo da Reforma, tá bom? Um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. Põe no ar o resultado da enquete para mim, por favor, para a gente poder encerrar. Tá aí, ó. A mulher de Jó disse: amaldiçoa ou abençoa? 79% falaram amaldiçoa, 21% abençoa. Tá bom, aí a galera ficou mais com a opinião dos nossos convidados aqui, ainda que o professor Leonardo tenha dito que ela disse abençoa, mas com outro sentido, né? Então ela disse, mas quis dizer outra coisa. Obrigado a você que participou, que votou, um forte abraço também. Olha, semana tá só começando, tem muito Vejam Só ainda. Amanhã nós estamos de volta, tá bom? Um forte abraço e até lá!